Então tá. Pessoal, na aula passada a gente ficou de conversar com vocês um pouco mais sobre tipos de dados ali das variáveis, tá? Então a gente montou uma apresentaçãozinha bem simples, bem rápida para conversar isso com vocês, porque não é um assunto, né, complexo, nada disso. Mas a gente fez uma coisa mais visual para vocês conseguirem entender um pouco mais, e a gente vai colocar depois no Cigarra também essa apresentação, tá? Então eu vou apresentar aqui e a gente já começa a conversar. Eu não vou conseguir olhar vocês no chat, qualquer coisa vocês Eu acompanho ligam. eles aqui. Isso, eu vou falar também com acompanho, mas vocês podem falar pelo microfone. Então tá. Estão vendo a minha apresentação, né? Sim. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre variável, tipos de dados e depois a gente vai começar as nossas atividades e resolver os nossos problemas aí que a gente está enfrentando, alguns estão enfrentando no web-aula. Então, vamos lá. Só para recapitular o que a gente falou, eu tentei associar ali com vocês a questão da variável com uma caixinha, né? Então, a variável é um nome associado a um valor que pode mudar, né, isso é importante, e que está em algum lugar da minha memória, armazenado em alguma posição da minha memória. Tá? Então, essa caixinha que tem um nome que está associado a um valor, a gente pode guardar um valor dentro dela. Então, por exemplo, guardei aqui na caixinha o valor 25. Vamos só falar da questão da variável e depois a gente fala do tipo desse dado 25, tá bom? A minha variável, esse valor que está associado a ela, eu posso mudar tranquilamente durante a execução do meu código. Então, quando o meu programa está ali rodando, eu posso substituir esse valor, por exemplo, de 25, posso substituir por 9. Até na aula passada, algum colega falou que não sabia, né, que poderia alterar o valor da variável, e aí ficava criando variáveis durante todo o decorrer do programa para poder ficar armazenando valores. Então, é importante vocês saberem que a gente pode alterar esse valor que está dentro da variável, que a variável está guardando. Então, ali, alterei, então, o valor de 25 para 9. O valor anterior, 25, como a gente falou na aula passada, ele some, tá, gente? A gente não tem... Só se a gente guardar esse valor em uma outra variável, aí a gente consegue ter um rastreamento, digamos assim, do valor anterior, tá? Mas se eu só alterar, só substituir, vamos pensar que naquela posição de memória que tinha o valor 25, apagou e coloquei o 9. Tá? Então, eu consigo associar agora a minha variável x, né, que é o nome da minha caixinha, ao valor 9. E é importante vocês saberem que quando uma variável tem, né, um valor, eu consigo recuperar o valor que está nessa caixinha. Eu consigo recuperar o valor guardado nessa caixa, nessa variável. Mas é importante vocês saberem, né, que eu só consigo recuperar esse último valor que estava lá na minha variável. Posso recuperar esse valor para fazer o quê? Para fazer uma soma, como a gente colocou ali no exemplo, para poder utilizar para mostrar para o meu usuário, para poder fazer algum outro tipo de cálculo, para poder colocar num formulário, enfim, eu posso usar esse valor, posso recuperar ele durante todo o decorrer do meu código. Só se eu alterar esse valor, aí sim eu vou poder recuperar só o valor mais novo, né, que está ali na minha caixinha, está na minha variável. E o que a gente ficou mais de conversar com vocês foi a questão dos tipos de dados. Então, a minha variável, ela tem, os valores da minha variável, elas podem ser classificados em vários tipos que a gente chama. Aqui a gente colocou nomes genéricos, mas cada linguagem tem tipos diferentes, tá? E tem linguagem de programação que também usa os mesmos tipos. Vamos conversar um pouco disso mais para frente. Então, aquele valor que está armazenado aqui na minha caixinha, o 9, por exemplo, né, a variável x, que tem o valor 9, esse 9, ele é um número, né, então o tipo desse meu dado que está na minha variável x é um número. Mas eu poderia ter um texto, poderia ter um valor lógico também, de falso e verdadeiro, né, um valor booleano, que a gente chama, então que poderia ser falso ou verdadeiro, só aceita esses dois tipos. É legal vocês saberem que o tipo, ele indica quais são os tipos de operações que a gente pode fazer, né, que a gente pode realizar com os valores que está na minha variável. Por exemplo,
a gente pode somar, né, dois números. Eu posso somar dois números, mas eu não posso somar, por exemplo, dois valores lógicos aqui. Eu não posso somar verdadeiro com falso. Não faz sentido, tá? E eu posso também concatenar, que seria juntar, dois textos. Exemplo, eu tenho lá no meu formulário, meu usuário colocou o nome e o sobrenome. E aí, lá na minha página, né, na minha página web, eu quero falar fulano, né, o nome e o sobrenome da pessoa. Então, a minha variável nome, está lá o nome Tayana, por exemplo, e a minha variável sobrenome está o meu sobrenome, Reis. Então, quando eu concateno essas duas variáveis, irá aparecer Tayana Reis. Só que eu não consigo concatenar dois números. Até em algumas linguagens eu posso, mas o valor é diferente. Vocês vão entender por quê. Tentei desenhar aqui um pouquinho. Olha só, a concatenação, né, a junção ali de dois números. Vamos dizer que eu tenho o número 10, né, o tipo número 10, e eu tenho um outro valor que é o tipo 2, que é o número 2, que também é um tipo número. Qual é a soma disso, gente? 12. 12, né? Porque os dois são números e eu estou somando os dois. Então, 10 mais 2, 12. Agora, é um tipo texto. Tá? Vamos dizer que esse tipo de estrutura, né? O meu programa aceita, por exemplo. Então, aqui eu estou concatenando aqui 10 mais 2. Só que isso daqui é um tipo texto. O que vocês acham que daria de resultado? 102? Exatamente. Porque quando eu utilizo aqui o operador mais, né, utilizo aqui com duas variáveis e o tipo é número, eu vou somar dois números normalmente. Então, 12. Tem linguagem de programação que aceita a concatenação dessa forma, utilizando mais, para tipo texto. Então, quando eu somo 10 mais 2, e são textos, o 10 é um texto, o 2 é um texto, eu ficaria com 102. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso, porque tem linguagens, por exemplo, que isso daqui vai dar erro, se eu colocar 10 mais 2, sendo que é tipo texto. Mas linguagens que aceitam isso. Então, pode dar um grande problema, né? Vocês estão esperando o resultado 12, mas vai aparecer o resultado 102, caso eu não preste atenção que os tipos dessas minhas variáveis aqui são texto. Isso fica claro para vocês? Como é que eu vou saber se é tipo número ou tipo texto? Vocês vão definir isso lá na variável. Eu vou mostrar para vocês do web algo, que vocês já viram, Chalata, né, na última aula explicou, vou apresentar ali para vocês, mas isso daí a gente define mesmo naquele corpo inicial ali da minha programação, do meu código, eu defino qual é o tipo. Então, por exemplo, eu definiria aqui, deixa eu voltar na minha caixinha X, aqui na minha variável X, eu definiria que o meu X é um inteiro, eu definiria que o meu X é um texto, eu definiria que o meu X é um número, eu definiria que o X é um valor booleano, né, um valor, esse daqui que a gente coloca, cadê? Meu Deus. Aqui, que é um valor lógico, tá? Então, isso daqui tudo eu defino quando eu estou fazendo meu código. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá bom? Mas essa parte aqui ficou... Vocês conseguiram entender? Conseguiram compreender? Sim. Sim. Então, tá. Sim. Me permite uma observação, Dayana? Desculpa, Chalata, não entendi. Me permite uma observação? Claro, pode falar. Gente, tem linguagens que são ditas fortemente tipadas, tá? Então, tu tem que declarar lá na variável, ali que nem web algo, tu diz qual é o tipo dela, né? Exatamente. Tem algumas que não, tá? Então, isso que esse problema aí da concatenação, problema não, né? Essa situação da concatenação que a Tayana tá colocando, para algumas linguagens, ela se torna muito fácil de ocorrer, tá? Exatamente. Então, tem que realmente ficar antenado, porque esperar um 12, né, e encontrar um 102 é algo bem diferente. Professor, eu vi que o Python não precisa declarar, né? Ela interpreta o valor da variável, se você colocar ali, ela já consegue reconhecer, né? Isso. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nas linguagens de programação, né, essas variáveis, elas têm um único tipo, interessante vocês saberem disso, tá? Por exemplo, na linguagem PHP, na linguagem Java, por exemplo, em PHP, as variáveis têm um tipo bem definidos,
tá? E elas podem, desculpa, elas não têm um tipo bem definido, elas podem armazenar qualquer valor. No Java, é uma linguagem fortemente tipada, as variáveis têm um tipo definido, e isso também pode mudar durante a execução do programa. Então, aqui, ó, é preciso tomar muito cuidado, como a Charlotte falou, para não misturar os tipos e dar realmente algum tipo de problema aí durante... Eles estão esperando um resultado e vem outro, né? Imagina, estão esperando um número e vem um texto, tá? Isso pode dar sérios problemas. E como é que são nas nossas linguagens ali, né? No nosso, em que a gente vai utilizar. Então, ali, no Python, como a gente colocou aqui, ó, que no Java, por exemplo, né, que as variáveis têm um tipo definido, no Python a gente vai colocar um tipo definido também, e a linguagem, ela é dinamicamente tipada. O que significa? Que durante a execução do meu código, a gente pode alterar o valor dessa variável. Diferente, por exemplo, aqui, ó, diferente, por exemplo, do nosso web-algo. A gente também vai definir o tipo da variável, tá? Mas ela é estaticamente tipada. O que significa isso? Que durante a execução do meu código, a gente não pode mudar o tipo daquela variável. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um tipo número, um x, que tem um 9. Eu posso alterar o tipo x, hein? A variável x, que é um tipo número, de 9 para nome? Não. Não. Só pode No mudar Python, acho que sim, não? No Python pode. No Python. Ai, desculpa, gente, eu não é algo. Não é Coloquei algo, o nome não. ao contrário. Eu coloquei o slide ao contrário. Enfim, porque ela é o quê? Ela é estaticamente tipada, tá? Ela não altera durante a execução do meu código. Tá bom? Eu não consigo alterar se um x ele tem um tipo número, eu não consigo alterar durante a execução do meu código o x para um tipo texto, por exemplo. E aí, no nosso web-algo, tem lá no CIGA, todo o documento ali da minha linguagem, né? E aí, eu peguei ali, ó, 2.1, tá lá no manual, tá, do web-algo, e aí vocês podem ver quais são os tipos que são aceitos no web-algo. Quando a gente chegar na linguagem Python, a gente conversa mais sobre ela. Mas aí do web-algo, ele reconhece ali os 3 tipos de variáveis numéricas. Então, lá quando eu coloquei variável, eu coloquei o tipo número, né, bem genérico para vocês entenderem, aqui o web-algo aceita inteiro, real e o numérico. O numérico é o mesmo tipo que real, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com inteiro e com real. E também aceita tipos não numéricos, que seria o lógico, né, que armazena esse valor lógico, que a gente já conversou, de verdadeiro ou falso, e o literal, que armazena, então, uma sequência de caracteres, que seria o nosso texto, que eu já tinha ali comentado anteriormente. Tá? E aí, fora isso, também tem outros tipos de variáveis, que aí a gente trabalharia com vetores ou com matrizes. Só que um vetor também tem um tipo, e uma matriz também tem um tipo. Tá? Então, só para vocês entenderem como fica, não lembro quem foi que perguntou, mas basicamente fica o nome da minha variável, né, os 2 pontos e o meu tipo. Aqui nesse daqui eu não coloquei, mas enfim, fica o nome da variável, 2 pontos e o tipo. Aqui, ó, aqui. O nome da variável, os 2 pontos e o tipo. Se eu quiser 2 variáveis com o mesmo tipo, eu posso colocar elas com a vírgula, separá-las com vírgula. Então, a variável A e a variável B são tipo inteiro. A variável C é tipo real. A variável teste é uma variável lógica. A variável nome é uma variável literal. E as variáveis V e W são do tipo vetor, do tipo inteiro. Pessoal, ficou mais claro? A questão de por que vocês estavam declarando naquele exemplo anterior que o Charlotte explicou para vocês na aula anterior, sobre a questão dos tipos? Sim, eu entendi. Professor, Sim, eu entendi. Tem alguém falando? Essa última parte aí eu não entendi, não. Essa da A inteiro, C igual real.
Professor, eu não entendi essa tipo vetor. O vetor e matriz a gente vai trabalhar mais para frente. Acho que a gente consegue explicar um pouco melhor. Mas é basicamente uma lista de elementos inteiro, aqui no caso. Uma lista de elementos de o mesmo tipo, né? No caso ali, Isso, inteiros. do mesmo tipo, isso. Tá. Não se preocupe com vetores nesse momento. Vamos um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto a gente... Mas se preocupem aqui, o que seria... Vocês sabem o que é a diferença entre o número inteiro e o número real? Sim. Não. Emanuel, teu microfone tá bem ruim, assim, tu falou, mas eu não consegui entender. Tem alguém que tá acredito que não. com fone meio, parece que tá abafado? E também se é a minha internet que tá, parece que tá cortando. Emanuel tá dizendo que não entendeu. Eu posso tentar, talvez, explicar usando o próprio WebAlgo, Tayana, pode ser? Pode ser. Pode ser, então olha só. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu Tá. tirar aqui, então, para compartilhamento. Tá, deixa eu abrir aqui e compartilhar. Compartilhando aqui, gente. Vocês estão vendo o meu WebAlgo aí? Sim. Tá. Sim. 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 Estou resolvendo aqui dentro do problema 0,50, Só mas que no celular tá muito pequeno. posso tentar aumentar mais um pouquinho. Melhorou? 27. Sim, obrigado. Tá. Ó, no WebAlgo aqui tá selecionado o problema 50 aqui, mas eu posso resolver qualquer um outro aqui e executar, né? Só que ele não vai validar, tá? Então eu só quero exemplificar aqui para vocês. Por exemplo, assim, ó, se eu pedisse para vocês, eu não tô vendo o chat, tá? Qualquer coisa tu me avisa aí, tá, Tayana? Se eu pedisse para vocês fazer um programa que lesse 2 valores e me desse a média desses valores, tá? Como é que vocês fariam? Como é que é o problema? O senhor está perguntando para a gente? Desculpa. Isso. O nosso problema é assim, ó, leia 2 valores e calcule a média dos valores e escreva. Como é que vocês fariam? O senhor tem que declarar os 2 valores ali para as variáveis. Isso, vou chamar de V1 e V2, ok? Uhum. Isso. Tá, valor 1 e valor 2. Se eu disser para vocês que esses valores são inteiros, né? Ó, o enunciado do problema. Leia 2 valores inteiros, calcule sua média e escreva. Como é que vocês declarariam as variáveis V1 e V2? Inteiro. Como sendo do tipo inteiro, Inteiro. né? Porque o enunciado do problema falou isso. Então tá lá, inteiro. Ok, e vou ter que declarar depois uma variável média também, né? Que é o que vai conter o meu valor, certo? Então como é que tu calcula a média de 2 valores? A soma dos dois divide por 2. Isso aí. Então leia quem? V1, né? Deixa eu só autorizar alguém que está solicitando entrada no chat aqui, gente. Só um pouquinho. Eu acho que tinha uma colega que ia chegar um pouco atrasado. Isso, deixa eu achar o meu... Quem tem janela aberta aqui. E se ela pediu, já sumiu aqui para mim. Bom, depois ela me avisa de novo. Tá aqui. Então, olha só, leia V1, né? Posso colocar aqui leia V1, depois leia V2. O pessoal que quiser fazer bonitinho aí, né? Pode colocar lá, escreva o valor de V1, escreva o valor de V2, né? E depois faço o quê? Alguém já falou aí? Calculo o valor da média, né? Olha só. Se eu declarar a média aqui, dessa forma, tá certo? Sim ou não? Tá certo. Tá certo. Ó, V1. O que vai ser a média? V1 mais V2 V2 por 2. divide por V2. 2. dividido por 2. E aí, escreva a média. Certo? Será que isso funcionaria, gente? Sim, acho que sim. Sim. Sim, não, talvez. Sim. Tá, olha só. Se o meu valor lido, quem é que acha que não? Não, eu acho que vai funcionar, só que vai mostrar só o resultado inteiro, não Eu acho todo que tava número. faltando a soma, né? Não sei.
Não, é que Sim, tá. Tem um Nossa, uma microfone declarada dentro da dando média. interferência. tem algum microfone aí dando interferência, gente, tá? Olha só. Vamos supor que eu leia aqui, ó, tá? Vou executar o meu algoritmo, ok? Vamos tentar acompanhar. Ó, já deu erro aqui, ó. Expressão real não pode ser atribuída a variável inteira na linha 12. Por quê? Olha só. Esse meu problema, se eu lesse aqui dois valores pares, né? A média de dois valores pares vai dar o quê? Então, a média de dois valores pares vai dar o quê? Par. Par, né? Por exemplo, se tu soma aqui, ó, leia V1 e tu coloca aqui o valor 4, né? E se tu lê o V2 e coloca aqui um valor 2, ok? Qual seria a média disso? A média de 4 e 2 seria 3, né? 3. Então, o meu problema escreveria aqui na média 3, que é a resposta do cálculo, ok? Agora, se eu lesse o meu V1 aqui, 5, tá? Não 3, mas 5. Qual seria a média de 2 e 5? 7. Não. 7 é a soma. 3,5. 3,5. 3,5. Então, a minha média virou um valor Real. real. Então, declarar a média como inteiro aqui está errado. Tá? Por isso que na hora que eu fui executar ali, né? Ó, vou repetir a execução aqui para vocês, ó, tá? Gente, quando eu coloco assim, ó, essas duas barrinhas aqui, eu estou comentando, tá? Então, isso aqui o programa desconsidera, né? Então, olha só, quando eu fui executar aqui, ó, o que ele já deu de cara, ó? Erro. Expressão real não pode ser atribuída a variável na linha 13. Então, vamos interpretar isso aqui. Ele chegou aqui na linha 13, né? Na verdade, ele acusa o erro uma linha antes, e não conseguiu colocar o valor, a média dos valores, né, calculados numa variável inteira. Então, ele dá erro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Em alguns programas, alguém falou aí que vai mostrar só a parte inteira. Em algumas linguagens, possivelmente, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente teria que fazer o quê? Teria que colocar a média como um valor do tipo real, tá? Aí agora, se eu executar isso aqui, ó, digite o valor, então coloco lá o 3, sei lá, o 5 ali que a gente usou no exemplo, né? E coloco o 2, que é o segundo valor, e ele me diz que a média foi 3,5. Ou seja, ele calculou a média e armazenou isso numa variável chamada média, que é do tipo real. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Ficou claro agora, Emanuel? O Emanuel estava com dúvida? Pessoal, não estou vendo vocês, agora vocês têm que falar. Emanuel Ele falou que sim. Tá, beleza. Então tá, esclarecido. Tá? Então essa aí é a diferença entre uma variável inteira e uma variável real. Professor, comenta um pouquinho a respeito do sinal de atribuição. Tem um pessoal que está com dúvida. Comento sim. Vou tentar repassar esse programinha aqui bem devagar, então, para vocês. Acho que no chat ali, no chat não, aí no compartilhamento de tela, talvez fique muito pequeno aqui, porque essa parte não aumenta, tá? Porque dá para ver bem ali na parte do WebAlgo que trata ali das variáveis, naquele quadro mais à direita ali embaixo, tá? Mas como é que funciona isso aqui? Ó? A gente declarou as variáveis, tá? Bom, primeiro tem lá o nome do algoritmo, né? Então ele coloca automático, eu podia mudar o nome aqui se eu quisesse, né? Eu tenho a parte onde eu declaro as variáveis que eu vou usar, né? Então vou atribuir aí um rótulo para elas e definir o tipo, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, para esse problema que eu sugeri, né? Eu vou ter duas variáveis inteiras. O meu problema está falando que eu tenho, né? Eu falei lá que são duas variáveis inteiras, então por isso que eu as declarei como inteira. Tá? Poderia ser que eu exigisse, que o programa solicitasse que vocês calculassem a média já entre duas variáveis que a entrada delas poderia ser real, né? Mas não. A gente tinha dito lá que eram variáveis inteiras. Então, e declarei uma variável média inicialmente como inteiro também, mas a gente viu que essa variável média não pode ser declarada como inteiro. Por quê? Porque a média entre dois valores inteiros nem sempre é um inteiro. Ela pode ser um real, né? Então, olha só. Então, tu lê o valor V1, né? Coloquei aqui um exemplo, pode ser o 5, pode ser qualquer coisa, né? Lê um valor V2, tá? E aí depois tu faz o quê? Aqui tu faz o cálculo, ó. Esse é o cálculo da média, esse que tá sublinhado aqui, ó, tá? Isso aqui é o cálculo da média, né? O que é a média? É V1 mais V2 dividido por 2, né?
Já alerto para vocês, ó, muitas vezes o pessoal faz isso aqui, quer ver, ó? O pessoal faz isso aqui, ó, tá? Isso aqui estaria certo, gente, para calcular a média? Não. Por quê? Por quê? Ele faria a divisão primeiro, né? É que tem as ordens das operações ali. Exatamente. Nessa situação aqui, ele faria o seguinte: ele pegaria V2, né? Isso aqui é questão matemática, né? É a prioridade aqui dos operadores. Então, ele faria o quê? Ele pegaria o V2, dividiria por 2 e depois somaria com V1, tá? Mas a gente quer a média dos valores. A média dos valores, o que que é? Tu tem que botar parênteses aqui para mudar a procedência, né? Então, tu vai pegar o valor de V1, que tu leu aqui na instrução leia, está armazenada lá, né? Tu vai pegar o valor de V2 que tu leu anteriormente, então também está armazenado lá. Aí depois tu vai dividir isso aqui tudo por 2, né? Então tu fez a operação que calcula a média, e aí tu vais atribuir isso, né? Então tu vais pegar essa conta feita e vais atribuir, através desse operador aqui, a variável média que foi declarada lá em cima, tá? Então nesse momento, ó, até aqui, ó, até a linha 14, o valor que tinha na variável média é o que a gente chama de lixo, né? Ele é criado, a variável é criada, é reservado um espaço na memória para ela, mas o que tem nessa variável é uma incógnita, ninguém sabe, tá? É um valor qualquer, né? É um valor qualquer. É um valor qualquer que está dentro daquela dos valores que podem ser armazenados lá para uma variável do tipo real, né? Aí quando chegou aqui, ó, quando ele executou a linha 15, ele colocou na variável média o valor dessa conta, né? O valor da conta que é feito a partir de valores lidos anteriormente, né? Por isso que eu não posso chegar, ó, eu não posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó, tá? Ó, se eu tentar fazer assim, ó, olha só, vai dar erro, né? Por quê? Porque eu vou estar pegando, a minha média vai ser o quê? A minha média vai ser o valor de V1. Qual é o valor de V1? Não sei, porque eu não li ainda, né? Qual é o valor de V2? Não sei, porque eu não li ainda, então isso aqui não funciona, né? Ele vai fazer essa... Se eu programasse assim, né? Ele colocaria no valor de V1 e V2 aqui dois valores quaisquer, que é o valor que ele... Quando ele cria a variável, né? Ele reserva um espaço para ela, ele coloca lá um valor qualquer, então eu não sei que valores tem. Então a gente tem que primeiro ler os valores, certo? A ordem tem que ser essa aqui, né? Eu tenho que primeiro ler os valores, depois eu faço o cálculo da média e, por fim, eu escrevo o valor dessa média, tá? Só executando aí, ó. Posso executar passo a passo aqui, né? Ó, tem a opção de executar passo a passo. No passo a passo, vocês conseguem ver ali naquele quadrinho pequeno, quem está com o computador aí, vai conseguir ver os valores das variáveis ali, ó. Então, por exemplo, ó, passo a passo. Opa. Eu não quis executar passo a passo aqui. Mas ele executa passo a passo, tá? Ixi, travou aqui. Travou meu programa aqui, gente. Mas ele tem um modo passo a passo aqui, onde ele vai percorrendo as instruções uma a uma. Isso é importante, vou ter que dar uma encerrada aqui, porque ele deu uma travada. Droga. Deixa eu abrir de novo o WebAlgo aqui, gente. Acontece, tá? Entenderam? Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Sim, entendemos. Entenderam? Sim. Tá. Então tá. Isso era algo que eu queria passar para vocês. Deixa eu compartilhar minha... Vocês estão vendo a minha tela ainda, então, né? Sim. Tá. Beleza. Então, acho que agora a gente pode abrir aí para ver os problemas de... Vou interromper aqui meu compartilhamento. Acho que a gente pode abrir aí para vocês dizerem como é que está a questão da instalação de vocês, se conseguiram, se não conseguiram, se já avançaram, como é que... Fiquei com dúvida só na hora de fazer a conta lá, esqueci, é CST, né? Ah, de abrir a conta? Tá, de abrir a conta, a gente solicitou que vocês abrissem ali, né, que iniciassem o login com CST21, que é para a gente saber que vocês são do curso superior de tecnologia da turma de 2021, tá? E aí depois botem o nome de vocês, por exemplo, aqui a Stephanie ali, entende? Então podia abrir a conta assim, ó.
Stephanie, tá? A Stephanie, por exemplo, poderia abrir a conta com CST21 Stephanie, tá? Isso aqui, como eu falei, né, só para facilitar, porque daí a gente consegue acompanhar ali no WebAlgo, depois a gente consegue filtrar os alunos que iniciam com CST21, tá? Eu gostei desse aí. Tá, legal. Então, gente, aí eu queria saber como é que tá esse processo aí de instalação nas máquinas de vocês. Eu não consegui instalar o meu, não. Ele abre o prompt ali, fecha bem rápido até. Procurei algumas soluções ali na internet, mas a princípio não resolvi ainda. Uma coisa que eu pensei é tentar instalar um Ubuntu ali, um outro sistema operacional para ver se resolve, mas não sei, ainda não instalei. Gente, assim, ó, vocês vão ver que em muitas das unidades curriculares aqui, né, a gente vai estar usando sistemas operacionais Linux, tá? Então, Ubuntu, Mint, Debian, né? Não que isso vá ser uma obrigatoriedade nesse momento, mas eu sugiro fortemente aí para quem está com problemas desse tipo, se puder, né, já mudar a instalação, até para ir se acostumando com o ambiente. Vocês vão ver que tem algumas coisas que são vantajosas de fazer em ambientes do tipo Linux, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação. Vocês vão ver que quando a gente voltar lá de forma presencial, a gente vai trabalhar em laboratórios que inclusive são com máquinas Linux, tá? Para quem está tendo problema aí, eu acho que é interessante tentar executar via Java ali no console para ver o que retorna de erro, tá? Só para mim ter um retorno aqui. Quantos que não conseguiram instalar aí? Querem colocar ali no chat? Oi. Oi. Então, o colega colocou um link e daí eu e meu namorado a gente baixou no meu computador e consegui fazer o cadastro do login e tentei fazer o primeiro exercício. Só que ele não rodou, ele não me mostrou nada na tela. Ficou travado. Tá, mas ele aí rodou. Depois, eu consegui acessar ele no meu computador. Tá. Aí Pode falar, desculpa. Aí depois, um outro colega mandou um link, que daí é o que tá no SIGA, e a gente daí já não conseguiu. Eu perdi o anterior, a gente fez várias atualizações do Java, e agora ele nem abre. Daí a gente tenta entrar pelo prompt e ele abre e fecha muito rápido. A gente não consegue nem ver o erro. Aí, como eu só acesso o WhatsApp no fim da tarde, a gente estava vendo agora, alguns colegas colocaram algumas sugestões, e daí ele vai me ajudar daqui a pouquinho para a gente ver o que a gente consegue fazer. Tá. Pessoal, uma dica que funcionou comigo foi você vai lá na pasta do Java, né, enfim, na versão, né, do JDK que vocês instalaram, e vai ter a pasta lib. Dentro da pasta lib vocês colocam o arquivo do WebAlgo. E aí é só clicar 2 vezes que ele já abre e vocês conseguem mexer, ver se vocês conseguem. Quem está com dificuldade. Eu troquei aqui e coloquei no desktop, funcionou. Funcionou? Porque ele não estava funcionando também. Ele estava no download e não estava funcionando. Daí eu instalei a outra versão atualizada e coloquei no desktop e funcionou. Eu fiz a mesma coisa que o Silvonei e deu certo para mim. Pessoal, então eu peço que vocês compartilhem experiências aí, vocês devem ter um grupo da turma aí, né? Para que tentem resolver, tá? Assim, na verdade, cada problema é um problema. E aí, se não conseguirem mesmo, aí façam um contato aí com a gente, né? E aí a gente tenta resolver. Tá? Acho que é bem importante que vocês tenham essa ferramenta aí para, né? O foco nosso agora não deve ser, claro, né? A gente precisa passar por isso para fazer a ferramenta funcionar, mas o nosso foco agora tem que ser justamente no desenvolvimento, tá? Só para mim ter um retorno aí. Quem não conseguiu, só coloca ali no chat, não consegui, só para a gente saber quantos que... O professor. Oi. Eu não consegui porque eu tô sem PC e notebook, tá? Eu tentei executar aqui um programinha que o meu colega me mandou, mas pelo celular não deu, o Java não permite rodar no celular. No celular tu não vai conseguir. E ô Stephanie, tu vai ficar sem computador por muito tempo, não? Eu não sei, eu tô vendo o que eu vou fazer para me comprar um, né? Porque no momento eu tô sem emprego. Assim, ó, eu te confesso que vai ser um problema, tá, Stephanie? Assim, ó, a gente, no técnico, tá, isso aí aconteceu o semestre passado. Eu até tinha uma aluna
que ela fazia os algoritmos na mão, assim, ó. Inclusive, ela até foi aprovada, tá? Mas, cara, o trabalho que ela passou foi bem maior que o da turma, porque, na realidade, tu não consegue ter um retorno, né, se o teu código vai estar certo ou não, tá? Então, assim, ó, vai exigir mais de ti o fato de tu não teres um computador, né? O que eu consigo te dizer é que o IFSC ali estava com um empréstimo de computadores, mas eu acho que esse edital já fechou, acho que e também não era uma quantidade tão grande, tá? Vai ficar, eu te confesso que vai ficar bem complicado, não impossível, né? Mas vai ficar bem complicado trabalhar essa disciplina sem ter um equipamento para reproduzir os códigos. Se eu tivesse como conseguir algum emprestado com alguém ou alguma coisa para o momento para o desenvolvimento, seria bem legal. Não sei se tu tens como. Professor, é até bom perguntar isso, eu já pergunto na turma, se tem alguém que monta notebook, porque eu tenho um notebook desmontado em peças. Poderia enviar e deixar emprestado com a Stephanie. Se alguém da turma monta... Olha, vou falar uma coisa, posso falar uma coisa porque eu já mexi muito com hardware, também de notebook. Cada marca é cada marca, assim, cada marca... mas digamos assim que tem no YouTube, assim, quem mexe com hardware e mexe com notebook, já pelo YouTube ele vê a marca e já vai seguindo os passo a passo. Não sei como a gente faria, mas eu tava pensando também, mas eu não tenho nada, nenhum computador parado aqui em casa. Sim. Então, só tenho Melding, assim, então, complicado. Desktop até monto, mas notebook eu já tentei montar esse e não consegui. Notebook eu também, eu já me perdi várias vezes. Bom, Stephanie, eu acho que quem ofereceu o notebook ali foi o Cauê, é isso? Gente, foi o Cauê que ofereceu o notebook? Foi. Ele tem as peças, ele disse. Tá, legal. Então, Stephanie, eu acho que essa talvez seja uma oportunidade aí de viabilizar aí o teu acesso, tá? Agradeço ao Cauê aí por estar se propondo a disponibilizar. Acho isso bem bacana, acho louvável, tá? Então... Xalata, eu vou ler aqui o que o pessoal colocou, tá? Tá. O Bruno falou que não conseguiu. Esse é o pessoal que não conseguiu instalar. Instalar, isso. O Emanuel também não conseguiu instalar. O Ryan, não sei, também não conseguiu. O Henrique. O Pedro instalou, mas ele faz o exercício e não consegue executar. Acho que é isso. Tá. Então, por partes. Eu não entendi a pergunta do Wesley ali. Professor, vocês vão acompanhar as atividades anexadas do WebAlgo? Não entendi tua pergunta. Ele quis perguntar, eu acho que a respeito das atividades que quando a gente faz, executa e valida, ela vai para um banco de dados, né? Sim. Acho que está querendo saber se vai acompanhar por lá. Ah, sim, a gente acompanha por ali. Sim, tá. Por ali a gente vai acompanhar. A gente vai selecionar alguns exercícios dali, tá? Uma quantidade significativa ali, e aí vai pedir que vocês desenvolvam, e aí a gente vai conseguir acompanhar por ali o quanto vocês estão fazendo, tá? Gente, assim, ó, então, por partes, né? Esse pessoal que ainda não conseguiu instalar, então eu solicito isso, tá? Que tente ou alterar o sistema operacional, ou ver bem essa questão aí da instalação do Java, conversar aí com a turma, né? Infelizmente, a gente não está presencialmente e eu não consigo, né, visualizar os notebooks de vocês, aí, os computadores, os PCs, para olhar. Então, peço que o pessoal se ajude aí nesse sentido, né? Se não conseguirem ainda, aí a gente tenta, vocês compartilham tela e a gente tenta, talvez num próximo momento aí tá resolvendo isso, né? Nós vamos ter, assim, ó, até já aproveito para puxar um assunto aqui. A gente vai ter esse sábado próximo agora, dia 29, é um sábado letivo, né? Então está previsto atividades no período matutino para a gente. Então eu e a Tayana, a gente ia propor justamente essa lista de exercícios para vocês e nós vamos ficar disponíveis, né? Das 9 às 10 para estar tirando dúvidas, né? E aí de repente numa dessa, se o pessoal aí não conseguiu instalar ainda, a gente consegue via compartilhamento de tela e tentar ajudar vocês a instalar, tá? Mas assim, ó, o coeficiente de severança, digamos, de vocês, assim, ele vai ter que existir, né?
não consigo no Windows, sei lá, tenta instalar um Linux, não consigo no Linux uma máquina virtual, Java, ajuda do pessoal, entendeu? Infelizmente a gente não tá presencial, né, gente? Então não consegue ver aí as máquinas de vocês efetivamente, tá? Jota, 2 alunos levantaram a mão. Por favor. Caroline e o Hudson. Caroline, quer falar? Caroline? Então, Hudson? Só eu achei aqui no celular, no Android, um emulador para Portugal. E aí nele tu consegue desenvolver ali e já executar. O nome é Portugal Online. Para Android, para iOS eu não sei. Isso que o Hudson tá falando. Obrigado, Hudson. Isso que o Hudson. Quer postar ali no chat? Pode postar, Hudson, por favor. Posso sim. Tá. Isso, gente, que o Hudson tá falando, tá? É um aplicativo semelhante ao WebAlgo, tá? Mas eu não conheço, não sei se ele já vai fazer a validação das questões ou não, Hudson, possivelmente não, né? Tu consegue rodar e reproduzir o código. Então. Já é uma possibilidade também. Dá para salvar também. Sim, professor, mas é importante a gente ver o caso da... Aí depois a gente resolve isso, acho que no grupo dá para resolver, a questão da Stephanie, porque depois vai ser Python, depois vai ser... Eu já usei emulador de Python no Android, e é bem chatinho, assim, de que muita coisa que a gente vai fazer, ela não vai poder fazer, sabe? Então, não, vamos ver nos casos, eu acho que isso é bom, a gente, como turma, a gente pegar essa situação e ver, porque eu agora não tenho como fazer muita coisa, mas daqui a pouco, arrumando meu carro, já vou... Se quiser, até eu levo, eu trago, a gente vai ali, a gente consiga alguém para arrumar o notebook, ou a gente acha outro notebook também, o computador de mesa. Vamos vendo, eu acho que é bom, que bom que a turma tá junto. Uhum. Que bom que a turma tá junto, perfeito. Tá. Mas para quebrar um galho é bom. Então... Nesse primeiro momento, se ela quiser usar o Portugal, tem um Portugal Studio Portugal que o Hudson postou, e se ela tiver alguma dúvida ou para validar, ela pode fazer na mão e entregar os exercícios também. Mas ela pode ir testando lá e ela acompanha com a gente. Ela vai conseguir validar no programa e envia o exercício. Isso mesmo. Ô Caroline, tu ficou com a mão levantada, tu quer falar de novo ou já falou? Tá. Então tá. Obrigado aí, pessoal, por se ajudarem, tá? Professor, desculpa, eu tava pegando o fone de ouvido. O meu namorado, ele conseguiu mexer aqui e o meu Windows, ele tava salvando os arquivos em jar.zip. Aí agora ele mexeu, tirou o .zip, fez uma configuração e pelo menos o WebAlgo abriu. Então, Perfeito. quem tem o Windows 10, de repente, vê se não tá salvando como .zip. Então, pode ser um problema mesmo, tá? Gente, teve alguém aqui que disse que rodou, mas que não consegue executar. Quem foi? Fui eu. Eu tenho. Pedro. Pedro. Queres compartilhar a tua tela aí, Pedro? Aí, de repente, a gente consegue ver o teu problema e esse problema pode ser o problema de alguns outros. Acho que a gente já ajuda a resolver. Pode ser? Pode ser. O Rian também falou que tá nessa situação. Isso. Então, compartilha aí, Pedro, faz favor. Pedro, eu tava com o mesmo problema, eu desinstalei o Java, peguei a versão atualizada e joguei a pasta pro desktop, daí ele abriu e ele tava executando normal. Pro desktop mesmo? Isso, só que daí eu desinstalei e instalei de novo aquela versão atualizada, acho que foi o Matheus que tinha mandado que tava no Siga, e joguei pro desktop a pasta. O arquivo mesmo do WebAlgo e acionei por lá. Ô Silvio, de repente tu compartilha aí e mostra o que tu fez. Pode ser? Como é que eu compartilho aqui, que eu sou meio leigo com esse Miri? Tu vai ali, no canto da tua tela, aí tem um apresentar agora, no canto direito. Lá embaixo, perto da hora. Lá embaixo, perto da tua barrinha lá. Só toma cuidado para ver o que tu tem aberto aí, né? Deixa eu ver se foi aqui. Foi? Não.
Peraí. Aí, quando vocês clicam em apresentar agora, tem duas opções. Na real, 3 opções. A tela inteira, uma janela ou uma guia. Eu apertei uma janela aqui, mas não foi, peraí. Depois eu coloco a tela inteira. Que aí, enfim, Se eu não tiver nada privado aí na tela inteira. inteira, coloca a tela inteira. Peraí. Vá, que vergonha, eu tô apanhando aqui, só um minuto. Tranquilo. Fica nervoso.